Nas últimas semanas, tivemos que ver uma das grandes lendas do esporte das artes marciais mistas ser presa repetidas vezes. Acho que já são 4 vezes e, embora não seja estranho que um ou outro lutador acabe na traseira de uma viatura. Os motivos pelos quais essa lenda caiu são realmente bastante preocupantes. E quem é esse personagem? Bem, nada mais nada menos do que B.J. Penn, bicampeão do Ultimate Fighting Championship e um dos rostos mais importantes das artes marciais mistas da primeira década dos anos 2000, que há algum tempo vem alegando por aqui que sua família foi assassinada e substituída por sósias que agora ocupam suas propriedades e vivem suas vidas. Não é brincadeira, essa crença já o levou a ser preso 4 vezes, a ponto de sua família até pedir ordens de restrição por medo de que ele possa fazer algo que os coloque em perigo. A mídia e alguns canais de artes marciais mistas repercutiram essa notícia, mas como algo sem importância, comportamento errático e coisas excêntricas. Mas há uma pergunta que, por algum motivo, muitas vezes é ignorada. Esse comportamento é causado pelo dano cerebral que ele acumulou em suas lutas? Eu me atrevo a dizer que mais de uma pessoa acredita nisso, inclusive eu mesmo. Por isso, acho que chegou a hora de falar sobre o elefante na sala. Deixar de lado as vitórias, os campeonatos e as luvas e falar sobre o risco e o preço que muitos lutadores têm que pagar por estarem no octógono. Sempre se soube que levar golpes na cabeça não faz bem para a saúde, há pessoas que ficaram com sequelas e outras que morreram. Mas o que realmente acontece quando você é atingido centenas de vezes ao longo dos anos, como nas artes marciais mistas ou no boxe? De acordo com um estudo publicado no PadMed Central, um lutador de artes marciais mistas recebe em média 36 golpes significativos na cabeça em uma luta de 3 rounds. E 60 se forem 5 rounds. Com 3 lutas por ano, que costuma ser o padrão em uma carreira de 10 anos, você terá recebido cerca de 1080 golpes. E não estamos contando as vezes em que você é nocauteado ou acaba caindo no chão de forma brusca. Claro, isso é uma estatística genérica, porque cada lutador é um universo com seu próprio estilo. E também não estamos considerando as categorias de peso e outras variáveis que são importantes. É só para termos uma ideia. Eu sei que 1080 golpes não parece muito para uma carreira de 10 anos, mas é uma média. Pode ser muito mais em alguns casos e muito menos em outros. Mas quanto maior a quantidade, obviamente, o risco de desenvolver aquele diagnóstico que nenhum lutador quer ouvir aumenta. O encefalopatia traumática crónica, ou encefalopatia traumática crônica, é uma doença neurodegenerativa relacionada a atividades com impactos repetitivos na cabeça, que à medida que avança, obviamente vai afetando sua qualidade de vida e causa os seguintes sintomas. Muitos lutadores de artes marciais mistas sofrem ou suspeita-se que têm essa condição. Claro, no boxe ou em qualquer esporte de contato em que você sofra dano na cabeça, isso acontece. Na verdade, a encefalopatia traumática crónica ficou muito famosa por causa do futebol americano, mas hoje vamos falar especificamente sobre artes marciais mistas. Alguns lutadores têm o chamado diagnóstico de suspeita, como os casos de Gary Goodrich, Tony Ferguson, de quem já tem documentário no canal, ou Nam Phan. Eu realmente acredito que, se não fosse pelos comprimidos que tomo, eu teria tirado minha vida há muito tempo. Você constantemente esquece as coisas no dia a dia o tempo todo. O caso de Big Daddy está mais relacionado ao comportamento e à perda de memória. Mas o caso de Nam Phan é mais curioso e impactante, porque existe registro em vídeo de como ele falava antes e como foi se deteriorando ao longo do tempo. Olá, tudo bem? Eu sou Nam Phan. Como vocês estão? No primeiro round, lutei contra um cara que é lutador, é bom, é duro. Mantive a pressão sobre ele. Finalmente consegui fazer a queda. Sabe, minha família e meus amigos próximos se preocupam comigo. Eles não querem me ver machucado. Cara, eu pensava, um irmão asiático não recebe nenhum carinho, irmão. Sabe, eu tentei tirar da cara da briga. Esse sintoma é bastante comum em pessoas que vão desenvolvendo danos cerebrais. Alguns chamam isso de fala de bêbado, porque mais do que dizer algo parece que você está balbuciando. Isso acontece porque os golpes repetidos na cabeça danificam estruturas-chave como o cerebelo, responsável por coordenar movimentos finos. Como todo o processo cirúrgico necessário para falar com clareza, e com o tempo, esses impactos ativam o acúmulo de uma proteína tóxica chamada tau, que se espalha pelo cérebro como uma praga, matando neurônios pouco a pouco e lentamente. Rapaz! Esse processo degenerativo explica por que a fala fica arrastada e a coordenação vai piorando cada vez mais. É uma deterioração, como eu disse, silenciosa e progressiva, mas é como se seu cérebro fosse se apagando aos poucos por dentro. Outra lenda que mostra sinais bastante claros dos danos acumulados é o homem de gelo Chuck Liddell, cuja esposa afirmou que ele enfrenta sérios problemas de memória e de fala.
E pelo menos este último é bastante evidente. Ele colocou um pé muito duro porque eu vi que em todas as lutas dele ele ganhou com chutes, então eu esperava chutes muito duros. Mas, sim, eu não tenho nenhuma ideia específica, mas sim, isso tem... Aliás, quando falo de diagnóstico suspeito, digo isso porque, até a data deste vídeo, a única forma de saber se você sofre de encefalopatia traumática crónica de forma definitiva é post-mortem, ou seja, cortando o seu cérebro e fazendo um estudo microscópico. Assim como se vê no filme de Will Smith, Um Homem Entre Gigantes. Outro caso terrível de um lutador foi o de Stephan Bonnar, um dos 2 homens que salvaram o Ultimate Fighting Championship com sua luta na final do primeiro The Ultimate Fighter. Ele teve uma boa carreira no Ultimate Fighting Championship, mas era uma esponja, absorvia golpes e isso acabou cobrando o seu preço. Ele desenvolveu alguns dos sintomas da encefalopatia traumática crónica e, além disso, caiu no vício em opioides para aliviar a dor. O caso dele, até agora, é um dos mais complicados, porque sua deterioração foi bastante visível e, no final, ele morreu por um problema cardíaco causado por uma overdose de substâncias. Mas também chegou-se a falar que ele sofria de encefalopatia traumática crónica. E, bom, para vocês terem uma ideia, esta era a imagem de um cérebro saudável. E assim é como fica um com encefalopatia traumática crónica avançada. Bem ferrado, né? Bem, por outro lado, a realidade do dano cerebral nas artes marciais mistas é que nem todo esse dano vem exclusivamente das lutas. Muito do dano vem do treino, especificamente das sessões de sparring pesado. Um estudo da Clínica Cleveland, instituição que teve vínculos com o Ultimate Fighting Championship e que foi citado pelo portal mixedmartialarts.com, revela que pelo menos 70% dos impactos na cabeça que um lutador de artes marciais mistas sofre vem do sparring. Já que, em média, estima-se que um lutador faz de 2 a 3 sessões por semana, enquanto luta apenas 2 a 3 vezes por ano, e isso é o que diz o estudo. Claro, hoje em dia, boa parte dos lutadores está ciente dos perigos e dos riscos, e evitam os sparrings duros, como Max Holloway protegendo suas galinhas, ou John Jones, que recentemente comentou sobre isso. Todo mundo me diz, Max, você apanha muito. Sim, na luta você me vê sendo golpeado, mas eu não estou fazendo sparring, sabe? Não faço sparring, estou sendo inteligente. E é por isso que eu sou fã do Flow Sparring, principalmente se você treina por esporte e não como profissional. Eu abordo esse conceito no documentário do Conor McGregor e tiro ele diretamente do livro Vencer ou Aprender, que foi escrito pelo treinador dele. No entanto, alguns ainda mantêm essa prática, como Charles Oliveira. Dito isso, um estudo publicado no British Journal of Sports Medicine no final de 2022 revisou os antecedentes de 176 lutadores, entre boxeadores e lutadores de Mixed Martial Arts, com tendência a serem strikers, e revelou que 41% deles já apresentavam sintomas de dano cerebral causado por encefalopatia traumática crónica, um número preocupante. Sei que não vai faltar algum idiota que vai comentar dizendo que estou falando mal do esporte ou criticando ele. Mas não, muito pelo contrário. Eu gosto tanto de artes marciais mistas, esportes de contato e artes marciais em geral, que sou capaz de falar sobre esses assuntos sem nenhum tipo de complexo. Porque é importante, é preocupante. E além disso, há muitos jovens que me seguem que querem se dedicar a ser lutador profissional e há muitos profissionais, inclusive, que não estão cientes disso. E é um fator a ser considerado. Não só para pensar se você está disposto a pagar o preço de correr o risco, mas também para pensar em como fazer isso durante toda a sua carreira. Para minimizá-lo, pessoalmente, eu gosto de me nutrir de tudo isso, porque talvez no futuro eu tenha uma academia de Mixed Martial Arts e Jiu-Jitsu na minha fazenda. E quero contribuir o máximo possível para as pessoas que treinarem comigo. Ultimate Fighting Championship, que hoje é a maior empresa de Mixed Martial Arts, investiu dinheiro em diferentes iniciativas para pesquisar os danos cerebrais em lutadores e o desenvolvimento de terapias e métodos para mitigar seus efeitos. Além de ter programas de saúde para seus lutadores, isso é bom, mas ainda é uma empresa e, como tal, vai proteger seus interesses. Por que eu digo isso? Bom, vocês se lembram das luvas que vendiam como se fossem a 8ª maravilha? Essas luvas não saíram do mercado porque eram feias ou porque a estampa saía. Elas saíram porque os knockouts tinham diminuído. E a gente gosta disso ou não? Uma parte importante do negócio do Ultimate Fighting Championship é o espetáculo dos knockouts. E como a empresa do Ultimate Fighting Championship cuida dos próprios interesses pela sua saúde, quem tem que cuidar é você. E saber o que você arrisca ou não e como. Então você deveria parar de treinar artes marciais mistas, ou boxe ou futebol americano? De jeito nenhum. Eu acredito, e mantenho o que já provei, com argumentos e estatísticas em um vídeo de anos atrás, que as artes marciais mistas, especificamente, são menos perigosas do que, por exemplo, o boxe. Mas isso não significa que você não vá pagar um preço, ainda mais se você enxergar isso como sua carreira. Também não é segredo para quem me acompanha há algum tempo que eu admiro muitos lutadores, boxeadores e atletas em geral. E o fato de eles enfrentarem esse risco sabendo dele só faz com que eu os admire ainda mais. Os casos que mencionei acima são apenas alguns exemplos, mas existem muitos outros. E o que B. Portager apenas está vivendo é um lembrete do preço que alguns atletas podem pagar. Tremendo lutador, grande lenda, e sua mente está o abandonando de forma terrível.
Esse me dói especialmente porque foi um dos lutadores que eu mais acompanhava na época. Ele tem um manual de artes marciais mistas que é brutal e cobre todos os aspectos de uma luta. E na época me ajudou muito e fez eu mudar meu jogo. Além disso, foi uma das primeiras histórias que fiz no canal. Mas hoje em dia, um BJ Penn de 46 anos acredita que alguns doppelgangers acabaram com sua família e agora vivem em sua casa. Protejam suas galinhas, pessoal, e obrigado por estarem aí.